Olá, olá! Que alegria estar fazendo esse vídeo para vocês, porque eu quero contar as principais técnicas que eu apliquei e que me ajudaram aí a conseguir aprovação em concurso público e principalmente a conseguir a colocação de primeiro lugar. Essas técnicas que eu usei durante a minha preparação para concurso público, elas foram assim um divisor de águas. Sem elas, eu tenho certeza que eu não teria conseguido passar em primeiro lugar, não teria mesmo, e provavelmente também eu não teria conseguido passar, não. Conforme eu for contando aqui para vocês, vocês vão entender direitinho e vai fazer sentido também para vocês. Bem, mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Adriane Freire, auditora de controle externo, foi para esse concurso que eu passei em primeiro lugar, professora, a própria jornada aí de concurseira me levou aí, me tornou professora, e depois eu conto essa história mais para vocês, porque nesse vídeo o que eu quero mesmo é focar exatamente naquelas principais técnicas que me ajudaram a alcançar a aprovação. Bem, vamos lá, deixa, esse assunto para lá e vamos focar no que interessa. Faltando exatamente aí 40 dias para a data da prova, pós-edital, o edital já tinha sido publicado, eu simplesmente me peguei totalmente nervosa, ansiosa, pensamento de que eu não ia conseguir passar e eu não estava conseguindo estudar. Eu não estava conseguindo fazer aquilo que eu já estava conseguindo fazer antes do edital ser publicado, eu já tinha adquirido o hábito de estudo e de repente travei nos estudos. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso estudar, só que eu não estou conseguindo estudar. Eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu preciso fazer, que é estudar. Até a prova, a gente concurseiro tem que estar ali estudando para garantir, o máximo de domínio de assuntos e aumentar a nossa chance de ser aprovado. Bem, o que eu fiz? Fui para a internet. Eu falei, eu preciso de alguma coisa que possa me ajudar. E eu tinha a sensação de que não era técnicas de estudo, porque eu já tinha a minha estratégia de estudo, então eu tinha essa percepção, o que eu preciso não são técnicas de estudo, eu preciso de outra coisa, mas eu não sabia dizer o quê. Então eu fui para a internet pesquisar e, pasmem, me deparei com a lei da atração. Calma, antes de vocês me julgar aí, falar que isso é bobagem, presta atenção, fica aqui que eu tenho certeza que isso vai fazer sentido para você. Me deparei com a lei da atração e a primeira frase que eu li dela mexeu muito comigo, que ela diz assim: nossas palavras, pensamentos e sentimentos criam a nossa realidade. Palavras, pensamentos e sentimentos criam a nossa realidade. Aquilo mexeu comigo, porque quando eu comparei com as minhas palavras, meus pensamentos e meus sentimentos em relação ao objetivo que eu gostaria de materializar, de realizar, que era passar em concurso público, ser aprovada em concurso público, eu fiquei, peraí, eu tô com pensamentos de incapacidade, de que é muita coisa para estudar, de que não vai dar certo, o edital é enorme, alguma coisa tá errado. Então, de alguma forma, naquele momento, como essa frase fez sentido para mim, veio a minha voz julgando, dizendo, Dri, deixa de besteira, deixa de bobagem, você está perdendo tempo lendo isso aqui e tem um edital enorme aí para estar estudando, vai estudar, menina, e para de ficar lendo essa bobagem. Mas aí eu lembrei de uma frase que ela diz o seguinte: para resultados diferentes, faça coisas diferentes. E quando veio essa frase, combinado com a primeira leitura que eu fiz sobre a lei da atração, que nossas palavras, pensamentos e sentimentos criam a nossa realidade, eu falei, não, eu vou me permitir fazer algo diferente porque eu não estou conseguindo estudar. E aí, a lei da atração, ela traz uma técnica para você com a proposta de alinhar suas palavras, pensamentos e sentimentos àquilo que você quer materializar. Então eu peguei essa técnica, fiz o passo a passo, escrevi, colei até na parede. E um dos pontos dela, ela diz que a gente tem que ser bastante específico, ser claro naquilo que a gente quer. E eu fui clara, eu fui tão clara que eu coloquei a posição que eu queria passar. Eu falei, eu quero passar em primeiro
lugar. Coloquei. E aí, apliquei a técnica. Logo quando eu apliquei, coloquei que eu queria passar para o cargo de auditoria, de auditor de controle externo em primeiro lugar, fui bem específica. Coloquei no papelzinho, todo dia eu aplicava. E o que eu percebi? Já percebi uma diferença de imediato, que eu consegui voltar a estudar. Já está valendo a pena, porque o que eu queria mesmo era voltar a estudar. Mas eu vou continuar aplicando. Estava meio cética em relação ao que essa lei diz, mas eu falei, vou continuar aplicando, porque eu não tenho nada a perder. Continuei aplicando, voltei a estudar. Gente, eu fiz a prova. Quando saiu o resultado, eu passei em primeiro lugar. E foi assim um dos dias mais emocionantes da minha vida, ter visto aquele resultado, ter visto meu nomezinho lá, que eu tanto sonhava, e em primeiro lugar, que antes de aplicar essa técnica, eu nunca tinha me imaginado passando em primeiro lugar. Nossa, eu sempre desejava, tipo, se eu passar em último, tá ótimo, tudo certo, eu só quero entrar, né, ser chamada, tomar posse, entrar em exercício, mas eu passei em primeiro lugar. E outro detalhe, escuta essa, a posse no concurso, no cargo, para o qual eu passei em primeiro lugar, foi no dia do meu aniversário. Bem, essa experiência ela foi tão forte, ela fez tanto sentido para mim, mas ao mesmo tempo eu não conseguia entender o porquê que ela tinha funcionado. Só com a explicação da lei da atração eu ainda achava tudo muito abstrato. E daí que eu comecei a mergulhar no universo da mentalidade, a estudar. Hoje eu sou trainee em PNL, Programação Neurolinguística, e virei professora. Mas essa história aqui, o que eu faço, o que eu leciono como professora, eu vou deixar para outro vídeo. Vamos focar aqui nas principais técnicas que eu apliquei pós-edital. Paralelo, agora presta atenção nesse detalhe, paralelo à aplicação da técnica proposta pela lei da atração, eu comecei a ter insights de como otimizar mais o meu estudo, como melhorar mais o meu estudo, porque eu me deparava com questões objetivas, fazendo muitos exercícios, muitas questões, mas eu tinha uma sensação de, será que eu estou memorizando essas questões que eu estou fazendo? Porque assim, para a galera aqui que já é concurseira, sabe muito bem disso. Quando a gente começa a estudar para concurso público, a gente escuta muita gente falando, faça muitas questões objetivas, né? Conheça o passado da banca. E é uma estratégia super certa que eu super recomendo vocês aplicarem. Só que, no momento que eu comecei a fazer muitas questões, eu me questionava, será que eu estou aprendendo? E eu sentia uma certa insegurança de não estar memorizando aquilo que eu estava resolvendo. É claro que do universo das questões objetivas, você tem aquelas que você já sabe fazer, elas funcionam como uma revisão, mas tem aquelas questões que você está aprendendo algo novo ali. Então veio esse insight, como é que eu posso melhorar nisso aqui? E daí surgiu a técnica ficha que fica, que é uma das técnicas assim mais fantásticas que eu conheço. Eu denominei como ficha que fica. Se você fichar, vai ficar na sua memória e você nunca mais vai esquecer. Como é que ela funciona? Para cada questão que você erra ou você fica com dúvida, eu fazia uma ficha específica para ela. Tem aluno que fala, professora, mas eu vou fazer ficha, eu vou perder tempo. Não perde tempo. Pode confiar, você não vai perder tempo e é algo que você faz muito rápido, entende? E além da ficha, quais são os benefícios dela? Você consegue fortalecer mais o aprendizado em relação àquela questão, porque além de você compreender o assunto, você vai escrever algo, você vai desenhar algo sobre ele, ela é pontual, só sobre o que você errou o que você teve dúvida. Então, um dos benefícios dela é que ela te ajuda a fazer o maior volume de questões, porque você não precisa ficar voltando e refazendo aquelas questões que você errou ou teve dúvida. E ela facilita o processo de memorização, porque você fica constantemente revisando. Então, é uma técnica assim fantástica. E, além dessa técnica ficha que fica, eu também tive um insight de me questionar, de buscar algo para me ajudar a
dominar mais as questões discursivas que iam ser cobradas na minha prova. Não sei se na sua prova costuma cair questão discursiva, mas essa técnica ela é ótima para provas discursivas, mas também ela é ótima para quem aí só vai enfrentar a prova objetiva, tá, gente? E vocês já vão entender também por que ela funciona. Qual era o meu maior desafio em relação à prova discursiva? Quando eu comecei a estudar, toda a questão discursiva eu queria escrever. E eu escrevia sobre ela. Só que eu estava perdendo muito tempo. Eu tinha essa sensação de estar perdendo tempo. E eu queria revisar o maior volume de assunto. Quanto mais domínio de assunto, mais chances de eu saber responder a questão discursiva na prova, certo? Concordam? Então, eu precisava criar um método de revisão e um método que otimizasse mais esse meu estudo. E aí veio o insight da caixinha mágica. Esse nome eu que também coloquei, porque eu falava, ela é mágica mesmo e eu vou acertar a questão da prova. E pasmem, mais uma. Juro pra vocês, gente, e aqui vocês podem contar comigo, porque sinceridade é o meu forte, tá bom? A minha questão, foram 2 questões que caíram na minha prova, 2 questões discursivas. E uma delas saiu de dentro da minha caixinha mágica. Eu estudei uma delas específica para discursiva, visualizando, vendo uma discursiva caindo sobre aquele tema, que foi sobre despesa de pessoal. Então é uma técnica super poderosa e ela veio dessa necessidade que eu tinha de dominar o maior volume de assuntos. Quando a gente fala em discursiva, a gente tem alguns critérios que precisa observar. Não basta só você saber redigir um bom texto, ser bom em língua portuguesa. Se você não dominar o assunto, já era. Você não vai conseguir escrever nada. Entende? Então não basta também conhecer as regras da banca. Tudo isso, todos esses critérios são importantes. Mas aí o fundamental é você dominar um maior número de conteúdos, de assunto. Quanto mais você domina, maior sua chance de chegar na prova e arrebentar aí na questão discursiva. Então, a caixinha mágica ela veio como uma forma de todo o assunto que eu estudava, eu colocava no papelzinho, fazia uma pergunta sobre aquele assunto, colocava dentro da caixinha mágica e em cada intervalo de estudo eu sorteava um papelzinho. E na hora de falar sobre o assunto, eu falava só aqui, olha, eu não escrevia. Eu dava uma aula daquele assunto. Vinham várias perguntas ali, por exemplo, de despesa de pessoal. Limite, período de apuração, limite para cada ente, o que é considerado despesa de pessoal. Então eu formava a resposta só aqui. Poderia falar, né? Eu gostava, sempre gostei de falar, mas se eu estivesse, por exemplo, na biblioteca, eu somente falava aqui, ou falava baixinho. E o que essa técnica me proporcionou? Eu fui desenvolvendo uma habilidade de estudar o assunto sem precisar escrever. Então, quando a gente fica treinando dessa forma só de falar aqui, a gente vai desenvolvendo uma habilidade de dominar o maior número de assunto. É claro que vai chegar um momento que você vai precisar fazer algumas discursivas, você vai precisar escrever e vai ter que ter um feedback de um professor específico de discursiva. Isso é fundamental. Mas a partir do momento que você estruturou o texto, você já tem uma noção de como fazer, o foco é em dominar assunto. E quando você treina a sua habilidade de falar sobre o assunto sem precisar escrever, você ganha agilidade, trabalha a questão de concatenar as ideias de uma forma mais ágil. E outra, lembra que eu falei que mesmo que na sua prova não cai questão discursiva, você pode usar a caixinha mágica, fazer perguntas sobre o assunto, mas para fins de aprendizado, para melhorar o seu aprendizado, dar um estímulo novo ao seu estudo, que isso ajuda também na prova objetiva. Você fica com um raciocínio mais lógico, mais apurado. Então, gente, vocês estão gostando desse vídeo? Vocês estão gostando dessa dica? Curtam aqui o vídeo, deixa um like de vocês, né? Assim que a gente fala. Ativa o sininho, porque eu vou compartilhar
muitas dicas para vocês. Vou trazer muita programação neurolinguística aí para melhorar o estudo de vocês e contando aí a minha experiência e a experiência também dos meus alunos. Além disso, deixa um comentário também aqui no vídeo, deixa eu saber o que vocês estão achando dessas dicas. Mas vamos fechar esse vídeo aqui. Estou trazendo aqui 3 técnicas principais que me ajudaram muito a conseguir a aprovação e principalmente ter passado em primeiro lugar. O meu estudo ficou mais dinâmico e eu consegui estudar aqueles critérios que a prova ia exigir. Então eu fiz muitas questões objetivas, adotando um método de revisão, e eu treinei muitos assuntos, adotando um método de revisão ali, treinando aqui a minha mentalidade para elaborar uma questão discursiva. E além disso, eu apliquei a técnica da lei da atração e isso me deixou mais motivada, isso me colocou em ação. O grande ponto dessa técnica da lei da atração é que eu dei um comando para o meu cérebro contando uma historinha, passando um filme da minha aprovação. E sabe o que eu percebi? Que até antes daquele momento, antes de conhecer a lei da atração, antes de fazer o ensaio mental, me vendo ser aprovada, eu nunca tinha parado. Eu nunca tinha me permitido me ver sendo aprovada em concurso público. E quando eu mudei isso, quando eu comecei a dar comandos compatíveis com o objetivo que eu queria realizar, o meu cérebro entendeu que eu era capaz de conseguir aquilo. Ele falou, você é capaz de conseguir, então eu vou te ajudar. E aí eu fui tendo esses insights, nasceu a caixinha mágica, nasceu a ficha que fica e eu consegui aí a tão sonhada aprovação num cargo que eu queria tanto trabalhar, eu sou apaixonada aí pela área de controle externo e agora eu estou tendo essa oportunidade de compartilhar com vocês tudo isso e estou muito feliz. Bem, aqui embaixo eu vou deixar o link para os vídeos específicos, que eu vou falar mais da ficha que fica, da técnica ficha que fica, da técnica da caixinha mágica e também da nossa preciosa técnica aí da lei da atração, porque eu quero muito que vocês implementem, vocês incorporem essas 3 técnicas nos estudos de vocês, que eu tenho certeza que vai mudar aí a jornada concurseira de vocês para melhor. Então, mais uma vez, gostou desse vídeo? Deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho e vem comigo que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Minha gratidão por eu estar aqui com vocês. Um beijo grande e até a próxima. E já vai lá e veja os outros vídeos. Beijo!